O livro perdido de Enki. Atestado de Indubsar. Palavras de Indubsar, escriba mestre, filho da cidade de Eridu, servo do Senhor Enki, o grande Deus. No 7º ano depois da grande calamidade, no 2º mês, no 17º dia, fui chamado por meu mestre o Senhor Enki, o grande Deus, benévolo Criador da humanidade, onipotente e misericordioso. Eu estava entre os sobreviventes de Eridu que tinham escapado à árida estepe quando o vento maligno estava se aproximando da cidade. E vaguei pelo deserto, procurando ramos secos para fazer fogo. E olhei para cima e eis que um torvelinho chegou do sul. Tinha um resplendor avermelhado, e não fazia som algum. E quando tocou o chão, saíram de seu ventre 4 largos pés e o resplendor desapareceu. E me joguei no chão e me prostrei, pois sabia que era uma visão divina. E quando levantei meus olhos, havia 2 emissários divinos perto de mim. E tinham rostos de homens, e suas roupas brilhavam como metal brunido. E me chamaram por meu nome e me falaram, dizendo, foste chamado pelo grande Deus, o Senhor Enki. Não tema, pois foste puro. E estamos aqui para te levar ao alto, e te levar até seu retiro na terra do Magan, na ilha no meio do rio de Magan, onde estão as comportas. E enquanto falavam, o torvelinho se elevou como um carro de fogo e se foi. E me tiraram das mãos, cada um deles de uma mão. E me levaram velozmente entre a terra e os céus, igual a uma águia. E pude ver a terra e as águas, e as planícies e as montanhas. E me deixaram na ilha, ante a porta da morada do grande Deus. E no momento em que me soltaram das mãos, um resplendor como nunca tinha visto me envolveu e me afligiu, e caí ao chão como se tivesse ficado vazio do espírito de vida. Meus sentidos vitais voltaram para mim, como se despertasse do mais profundo dos sonhos, quando escutei o som de uma voz me chamando. Estava em uma espécie de recinto. Estava escuro, mas também havia uma aura. Então, a mais profunda das vozes pronunciou meu nome outra vez. E, embora pudesse escutá-la, não saberia dizer de onde vinha a voz, nem pude ver quem estava falando. E respondi, aqui estou. Então, a voz me disse, Indubsar, descendente de Adapa, escolhi-te para que seja meu escriba, para que ponha por escrito minhas palavras nas tabuletas. E de repente apareceu um resplendor em uma parte do recinto. E vi um lugar disposto como lugar de trabalho de um escriba, uma mesa de escriba e um tamborete de escriba, e havia pedras finamente lavradas sobre a mesa. Mas não vi tabuletas de argila nem recipientes de argila úmida. E sobre a mesa só havia um estilete, e este reluzia no resplendor como não o tivesse podido fazer nenhum estilete de cano. E a voz voltou a falar, dizendo, Indubsar, filho da cidade de Eridu, meu fiel servo. Sou o seu senhor Enki. Lhe convoquei para que escreva as minhas palavras, pois estou muito turbado pela grande calamidade que desceu sobre a humanidade. É meu desejo registrar o verdadeiro curso dos acontecimentos, para que tanto deuses como homens saibam que minhas mãos estão podas. Do grande dilúvio, não tinha descido uma calamidade tal sobre a terra, os deuses e os terrestres. Mas o grande dilúvio estava destinado a acontecer, mas não a grande calamidade. Esta, faz 7 anos, não tinha que ter ocorrido. Podia-se ter evitado, e eu, Enki, fiz tudo o que pude para impedi-la, mas, ai! Fracassei. E foi sorte ou foi destino? O futuro julgará, pois ao final dos dias um dia do julgamento haverá. Nesse dia, a terra tremerá e os rios trocarão seu curso, e haverá escuridão ao meio-dia e um fogo nos céus de noite, será o dia da volta do Deus Celestial. E haverá quem sobreviva e quem pereça, quem é recompensado e quem é castigado, deuses e homens por igual, nesse dia tirará o chapéu, pois o que deva acontecer, por isso aconteceu, será determinado, e o que estava destinado, em um ciclo será repetido, e o que foi fruto da sorte e ocorreu só pela vontade do coração, para o bem ou para o mal deverá ser julgado. A voz caiu no silêncio, depois, o grande Senhor falou de novo, dizendo, é por esta razão que contarei o relato veraz dos princípios e dos tempos prévios e dos tempos de antigamente, pois, no passado, o futuro se acha oculto. Durante 40 dias e 40 noites, eu falarei e você escreverá, 40 será a conta dos dias e as noites de seu trabalho aqui, pois 40 é meu número sagrado entre os deuses.
durante 40 dias e 40 noites, não comerá nem beberá, só esta onça de pão e água tomará, e lhe manterá durante todo o seu trabalho. E a voz se deteve, e de repente apareceu um resplendor em outra parte do recinto. E vi uma mesa e, sobre ela, um prato e uma taça. E me levaram para ir ali, e havia pão no prato e água na taça. E a voz do grande Senhor Enki falou de novo, dizendo, Indubsar, come o pão e bebe a água, e lhe manterá durante 40 dias e 40 noites. E fiz como me indicou. E depois, a voz me indicou que me sentasse ante a mesa de escriba, e o resplendor se intensificou ali. Não pude ver nenhuma porta nem abertura onde me encontrava, entretanto o resplendor era tão forte como o do sol do meio-dia. E a voz disse, Indubsar o escriba, o que vê? E olhei e vi o resplendor que iluminava a mesa, as pedras e o estilete, e também, vejo umas tabuletas de pedra, e seu tom é de um azul tão puro como o céu. E vejo um estilete como nunca antes tinha visto, seu corpo não parece de cano, e sua ponta tem a forma de uma garra de águia. E a voz disse, são estas as tabuletas sobre as quais escreverá minhas palavras. Por rápido meu desejo, hão-se esculpido do mais fino lápis lazuli, cada uma delas com 2 caras lisas. E o estilete que vê é a obra de um Deus, o corpo é feito de elétron e a ponta de cristal divino. Adaptara-se firmemente à sua mão, e te será tão fácil gravar com ele como marcar sobre argila úmida. Em 2 colunas inscreverá a face frontal, em 2 colunas inscreverá o dorso de cada tabuleta de pedra. Não te desvie de minhas palavras e minhas declarações. E houve uma pausa, e eu toquei uma das pedras, e senti sua superfície como uma pele lisa, suave ao tato. E tomei o estilete sagrado, e o senti como uma pluma em minha mão. E, depois, o grande Deus Enki começou a falar, e eu comecei a escrever suas palavras, exatamente como as dizia. Às vezes, sua voz era forte, às vezes, quase um sussurro. Às vezes, havia gozo ou orgulho em sua voz, às vezes, dor ou angústia. E quando uma tabuleta ficava inscrita em todas as suas faces, tomava outra para continuar. E quando foram ditas as últimas palavras, o grande Deus se deteve, e pude escutar um grande suspiro. E disse, Indubsar, meu servo, durante 40 dias e 40 noites tem escrito fielmente minhas palavras. Seu trabalho aqui terminou. Agora, toma outra tabuleta, e nela escreverá seu próprio atestado, e ao final dela, como testemunha, marca-a com seu selo, e toma a tabuleta e põe-a junto com as outras no cofre divino, pois, no momento designado, escolhidos virão até aqui e encontrarão o cofre e as tabuletas, e saberão tudo o que eu ditei a ti, e que o relato verás dos princípios, os tempos prévios, os tempos de antigamente e a grande calamidade será conhecida no sucessivo como as palavras do Senhor Enki. E haverá um livro de testemunhos do passado, e um livro de previsões do futuro, pois o futuro no passado se acha, e o primeiro também será o último. E houve uma pausa, e tomei as tabuletas e as pus uma a uma na ordem correta dentro do cofre. E o cofre era feito de madeira de acácia com incrustações de ouro no exterior. E a voz de meu senhor disse, agora, fecha a tampa do cofre e fixa o fechamento. E fiz como me indicou. E houve outra pausa, e meu senhor, Enki disse, e quanto a ti, Indubsar, com um grande Deus falaste, embora não me viu, em minha presença estiveste, portanto, está puro, e será meu porta-voz ante o povo. Admoestará para que eles sejam justos, pois nisso se baseia uma boa e larga vida. E os confortará, pois no prazo de 70 anos se reconstruirão as cidades e as colheitas voltarão a crescer. Haverá paz, mas também haverá guerras. Novas nações se farão poderosas, reinos se elevarão e cairão. Os deuses de antigamente se apartarão, e novos deuses decretarão as sortes. Mas ao final dos dias prevalecerá o destino, e esse futuro se prediz em minhas palavras sobre o passado. De tudo isso, Indubsar, as pessoas falará. E houve uma pausa e um silêncio. E eu, Indubsar, prostrei-me no chão e disse, mas, como saberei o que dizer? E a voz do Senhor Enki disse, haverá sinais nos céus, e as palavras que tenha que pronunciar virão a ti em sonhos e em visões. E, depois de ti, haverá outros profetas escolhidos. E ao final, haverá uma nova terra e um novo céu,
e já não haverá mais necessidade de profetas. E, então, fez-se o silêncio, e as auras se extinguiram, e o espírito me deixou. E quando recuperei os sentidos, estava nos campos dos arredores de Eridu. Breve apresentação. Zecharia Sitchin nasceu na República Socialista Soviética do Azerbaijão em 11 de julho de 1920, mas cresceu na Palestina no período da administração civil britânica que durou de 1920 a 1948. Se formou em História pela Universidade de Londres e, além de estudioso das línguas antigas, foi jornalista e editor em Israel até 1952, quando se mudou para New York City, Nova York, nos Estados Unidos. Acadêmico com vasto conhecimento, foi um dos poucos capazes de ler as então descobertas tabuletas de argila e interpretar sumeriano antigo e acadiano. Foi autor de várias obras se baseando nas interpretações que fizera dos textos antigos. Faleceu em 9 de outubro de 2010 em Nova York. Uma de suas obras foi O Livro Perdido de Enki, obra essa que pretendo estudá-la à luz da doutrina espírita.